Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. João Teixeira Leite, a Sra. Presidente da Academia de História, a Dra. Manuela Mendonça, o Sr. Presidente do Centro de Investigação Joaquim Felício Serrão, o Sr. Dr. Martim Vicente Rodrigues, o Conselho Académico, sobretudo na pessoa da professora José de Azevedo Santos, que nos leu o protocolo, e muitíssimo bem, com muita expressão, todos os presentes, sobretudo uma saudação muito especial à Adriana Veríssimo Serrão e ao Vítor Serrão, e também a todos os confrades, colegas e amigos que aqui estão presentes. Devo dizer que quando a professora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa da História, me convidou a evocar a memória do professor Joaquim Veríssimo Serrão nesta cerimónia, que soleniza, mediante a assinatura de um protocolo, a estreita colaboração entre a Academia e o Centro de Investigação a ele dedicado, senti um misto de felicidade pela honra que me distinguia e o peso de uma enorme responsabilidade. É um privilégio dispor de uma oportunidade destas, perante um auditório tão simpático quanto exigente, para falar sobre um homem que todos admiramos e, mais do que isso, lembramos com verdadeiro afeto e profunda saudade. Mas é também uma obrigação fazê-lo com toda a elevação e elegância que aos grandes homens é devida, como tributo de gratidão pelo imenso legado que nos deixaram. Quando estava a pensar sobre o que poderia eu dizer que outros ainda não tivessem dito, o que poderia eu declarar que os presentes nesta homenagem desconhecessem, como poderia eu transmitir o sentimento de admiração e respeito pelo homem excepcional que foi Joaquim Veríssimo Serrão, sem deixar, devo dizer, que a emoção me tolhesse o entendimento, inspirei-me num texto publicado numa coletânea oferecida a Joaquim Veríssimo Serrão pelos seus amigos em 1999. Reunindo os estudos em 2 grossos volumes sob o título Fraternidade e Abnegação, pretendiam assim homenagear aquele que ao longo de 25 anos presidia a Academia Portuguesa da História, fazendo dela, nas palavras do então seu vice-presidente, o saudoso professor Justino Pérez Almeida, uma instituição onde são cotidianamente exaltados os valores da gratidão e da amizade e onde impera o culto, o estudo, o respeito pela história pátria e pelos concidadãos, feitos personagens, caracteres, acontecimentos dignos de memória. Virtudes que ainda hoje norteiam esta ilustre instituição sob a presidência da professora Manuela Mendonça, que, fazendo jus ao título da obra, tem dado continuidade aos esforços e ao trabalho do nosso homenageado. O referido texto tinha uma frase, ou começava com uma frase, em que é a seguinte: diz-se que o estilo é o homem. E isso, assim, eu conheço isto, ele não cita quem é. Lembrei-me, conhecia, fui procurar, é do célebre Conde Buffon, um naturalista, que há 270 anos apresentou na Academia Francesa a sua oração intitulada Sur le style, sobre o estilo, que foi aplaudida com grande entusiasmo pelos académicos e que se tornou um marco da renovação dos estudos sobre o estilo. Dizia o célebre naturalista que a verdadeira eloquência supõe o exercício do gênio e a cultura do espírito. Na minha opinião, e certamente na de muitos dos presentes, a obra de Veríssimo Serrão corresponde plenamente a essas exigências. Mas o texto de Buffon continua, e nesta conferência no sentido que Montaigne lhe deu de conversa, em que a causa da verdade devia ser a causa comum de todos nós e dos vários interlocutores, peço-vos, portanto, um pouco de paciência para me ouvirem ler mais algumas passagens do texto que, na minha opinião, assenta que nem uma luva no nosso homenageado. O estilo, diz Buffon, não é senão a ordem e o movimento que colocamos nos nossos pensamentos. Aqueles que escrevem como falam, mesmo que falem muito bem, escrevem mal. É necessário um plano, e uma vez que estiverem reunidas as ideias essenciais, os pensamentos suceder-se-ão com facilidade e o estilo será natural e fácil, interessante e luminoso. Para escrever bem, é, pois, necessário dominar plenamente o assunto e sobre ele refletir bastante,
para ver com clareza a ordem dos pensamentos e formar uma sequência, uma cadeia contínua, em cada ponto representa uma ideia. Escrever bem é ao mesmo tempo pensar bem, sentir bem e bem oferecer. É ter ao mesmo tempo inteligência, alma e bom gosto. O estilo supõe a reunião e o exercício de todas as faculdades intelectuais. Só as ideias formam o fundo do estilo. A imitação nunca criou nada. A harmonia das palavras não faz nem o fundo nem o tom do estilo e encontra-se, a maior parte das vezes, em escritores vazios de ideias. Enfim, se escrevermos como pensamos, se estamos convencidos do que queremos persuadir, esta boa-fé consigo próprio faz a verdade do estilo. O estilo é o próprio homem. Claro que é próprio do homem, mas é o próprio homem. Nos dias de hoje, com o avanço da inteligência artificial e das plataformas de textos, treinados para capturar, copiar, plagiar conteúdos disponíveis na internet, esta expressão, o estilo é o homem, o estilo é o próprio homem, convoca-nos a uma reflexão. O estilo, ou seja, a marca de cada um, as características únicas que só uma pessoa tem, desde a sua aparência à sua personalidade, ao seu jeito de ser, é apenas próprio dos seres humanos. O resto é contrafação, cópia, imitação sem crédito, sem alma, numa palavra, sem estilo. Autor reconhecido de muitos livros, em todos eles, Joaquim Veríssimo Serrão deixou a marca do seu estilo, da sua maneira de ser homem, da sua personalidade, da sua verdade para consigo próprio e para com os outros, da sua autenticidade e do seu caráter. Conheci-o há 60 anos. Foi o primeiro professor na Faculdade de Letras que averiguou os meus conhecimentos de História no exame de admissão ao curso. Vejam lá, no ano letivo de 1964-65. Lembro que na altura me impressionou a vivacidade com que lançava as questões, a rapidez com que ultrapassava o embaraço da candidata e eu, formulando de um outro modo a pergunta de me deixar embaraçada, a simpatia com que transformava a timidez, a minha, na segurança possível, dadas as circunstâncias. Essa jovialidade e calor humano e verdadeiro sentido pedagógico encontrei no professor de duas cadeiras que tive no primeiro ano. História da Antiguidade Oriental e Numismática, áreas que não eram da especialidade de nenhum dos assistentes na altura e que todos tinham a obrigação de lecionar conforme a distribuição do serviço docente. Quando chegou a hora de o ter como professor de História Moderna, a sua área de especialização, foi com surpresa que o vi substituído por um francês, o professor Léon Bourdon, enquanto a cadeira de História de Cultura Moderna e Contemporânea passava a ser lecionada pelo professor Jorge Borges Macedo. Veríssimo Serrão estava desiludido com o rumo da sua carreira académica na Faculdade de Letras, ao ser recusada à cátedra. E então tinha rumado, nesse ano, ao Centro Cultural da Gulbenkian em Paris, onde se deteve por 5 anos fecundos em obra realizada na abertura da cultura portuguesa ao mundo e no apoio a investigadores que buscavam uma especialização nas suas áreas científicas. Acompanhei as notícias do seu regresso e senti a injustiça do seu afastamento. Chamaram-me saneamento, na época. Palavra que eu acho muito deselegante quando aplicada por homens a outros homens só porque pensam de forma diferente. E talvez pior ainda, quando aplicada por alunos instrumentalizados a um professor que põe o ensino e a investigação acima de todas as outras solicitações e que procurava exercer a sua missão docente na tolerância ideológica, no apego à ciência e no serviço à universidade, interrompido que foi há 50 anos, no dia 25 de abril de 1974. Celebram-se 5 anos este ano, mas eu não podia deixar de referir esta injustiça que foi feita ao professor Veríssimo Serrão. Temos mais tarde, já nos finais dos anos 80, eu próprio fui assistente do professor Veríssimo Serrão na cadeira de Cultura Portuguesa Moderna. Tive então o ensejo de assistir a todas as suas aulas e de lhes dar sequência, acompanhando os alunos em trabalhos práticos sobre os autores previamente escolhidos, de acordo com o programa traçado pelo mestre e que depois lerão quando o texto for publicado. De facto, se o estilo é o próprio homem, como dizia Buffon, a melhor maneira de o conhecer é ouvi-lo falar e ler o que ele escreveu, e nada melhor do que isso, assistir às suas aulas. Mais de 20 anos passados, sobre a minha experiência, ou a minha primeira experiência de aluno universitária, já com mais maturidade e redobrada atenção,
Pude então deliciar-me com uma oratória luminosa, em que o gesto acompanhava a palavra e os ensinamentos do mestre estimulavam o pensamento dos aprendizes. Eu, assistente, e mais 3 dezenas de alunos, não só de História, mas também de vários cursos da Faculdade de Letras, visto que era uma disciplina de opção aberta a outras áreas e que uma inoportuna reforma veio encerrar, passado pouco tempo, substituindo as cadeiras anuais por apressadas unidades curriculares semestrais. Muitas foram as vezes em que a conversa se prolongava agradavelmente pelo almoço e muitos foram os alunos que me confessaram terem escolhido a cadeira. Pelo almoço o professor fazia sempre questão de me convidar. E pelas conversas com os alunos que escolheram a cadeira, muitos deles, para terem a oportunidade de conhecer, começaram de perto alunos de filosofia, escolheram a cadeira para terem a oportunidade de conhecer de perto uma famosa personalidade da cultura portuguesa contemporânea, como o professor Joaquim Veríssimo Serrão. Tinham ouvido falar vagamente das arbitrariedades praticadas 14 anos antes, mas seriam poucos os que conheciam a forma que o mestre encontrara para reagir face a quem fechara as portas da universidade. A escrita de uma história de Portugal para, e cito, ajudar os portugueses a sentirem renovado orgulho pelo passado de uma nação que prestou os maiores serviços ao progresso da humanidade e contribuiu para a dignificação da pessoa humana e para estreitar os laços de convívio entre os vários povos da terra. Nela encontramos o seu estilo, a sua maneira de ser tão português e tão resistentes às iniquidades do tempo, tal como o padre António Vieira, que no seu exílio em Roma desabafava com Duarte Ribeiro Macedo, o seu maior correspondente e provavelmente um dos seus maiores amigos. Eu devendo falar calo, porque devendo não amar amo. E já me tenho queixado muitas vezes a vossa senhoria de mim e deste meu coração, tão meu inimigo e tão amante de quem não tem razão de o ser. Não quero ter mais pátria que o mundo e não acabo de acabar comigo não ser português. Encontramos os traços da personalidade de Veríssimo Serrão em toda a sua obra escrita, mas entre tantas sobressaem os 18 volumes sobre a história do seu país, testemunho de uma invulgar grandeza de alma que reagiu à adversidade, erguendo uma obra de conjunto sobre a evolução histórica da nação portuguesa e, como ele dizia, cuja seriedade na concepção e no tratado nos cumpre ressalvar, embora com as limitações próprias de uma obra que não aspira a ser perfeita, mas sim digna, reflexiva e útil. 15 anos antes, na sua primeira comunicação apresentada à Academia Portuguesa da História, que o tinha eleito académico correspondente, tinha dito que, por História de Portugal, entende a obra rigorosa na documentação, com notas bibliográficas que fundamentam o seu conteúdo. Obra, portanto, de sentido objetivo, de suporte científico, que tenta prescrutar a linha dos acontecimentos numa construção que corresponda às exigências mentais da nossa época. Concordava com o propósito de autodivulgação, em que a roupagem erudita fosse coberta de uma capa atraente para levar as massas a uma ampla retrospectiva dos problemas, com a condição de que, e cito novamente, a erguer-se uma obra dessa estrutura, o seu autor sinta a responsabilidade da empresa, levantando um edifício sólido, de boa raiz documental, sem cair na vulgaridade narrativa que empobrece a obra histórica. Na altura, parecia impossível erguer uma história de tipo individual, obra de um só historiador. Explicável pela tendência para a especialização, pela abertura de novos domínios científicos, pela vastidão de uma bibliografia quase exaustiva que se impunha conhecer, preconizando uma história que partisse do esforço coletivo dos melhores especialistas, cada um com a sua preciosa achega para uma obra que se destina ao futuro. Sonhava com uma obra em que a organização política, a estrutura jurídica, os quadros sociais, as correntes económicas, as vastas dimensões da cultura estivessem estudadas, bem como outros temas das modernas correntes historiográficas. A vida cotidiana, como vivem os grupos sociais no seu dia-a-dia, os laços que unem as várias profissões no quadro económico e social, as relações entre Portugal e os países com quem manteve laços económicos na exportação e importação de produtos, a vida cultural, com a marca dos escolares que fizeram a sua formação à sombra de universidades estrangeiras, onde colheram os benefícios de uma cultura
depois transplantada para solo português. Enfim, uma história de Portugal que recorresse ao precioso auxílio da geografia humana, ligando o elemento espaço ao fator tempo, num binómio essencial para o conhecimento da nossa história. Uma história de Portugal que alargasse o conceito de fonte histórica aos dados da geografia, da iconografia, da arqueologia, da economia, da estatística, do direito, da genealogia, da diplomática e de outros ramos científicos. Na esteira do Cienfeld, o seu grande mentor. Uma obra que integrasse os factos históricos que por si nada valem num vasto quadro que se impõe compreender e explicar. Esta grande empresa, na sua opinião, caberia à Academia Portuguesa da História, mas, afinal, quis o domínio, o destino e a vontade de Veríssimo Serrão que a obra sonhada, em que cada um, no domínio da sua especialidade, desse o melhor de si próprio, em inteligência e boa vontade, para erguer uma história de Portugal que seja testemunho do que fomos e soubemos ser à sombra desta casa, fosse a sua própria magnum opus. Iniciou-a ao fim de quase 30 anos consagrados à investigação histórica. Ao mesmo tempo que abraçava outros projetos, como a presidência da Academia Portuguesa da História e a docência de várias disciplinas na Universidade Livre, o primeiro estabelecimento de ensino superior privado nascido após o 25 de Abril e que ele ajudou a fundar. A história de Portugal, que desejava escrever, era o seu contributo para o país onde nascera, com a esperança de que não viesse a ser inútil para a demorada reflexão que o presente exige do homem português. No prefácio do primeiro volume, logo esclarece que a obra visava um fim didático, não um público de especialistas, embora a busca de uma síntese ou de planos de conjunto deve efetuar-se assentando dados objetivos que servirão de indispensável arrimo a quem pretenda erguer obra documentada e séria. Homem de um só parecer, de um só rosto, uma só fé, de antes quebrar que torcer, tal como Francisco Sá de Miranda e tal como o poeta, tudo pode ser, mas de acordo homem não é, Veríssimo Serrão deu aos portugueses um conjunto absolutamente irregular de 18 volumes, num total de 9.410 páginas. Uma obra rigorosa na documentação com 31.429 notas bibliográficas que fundamentam o seu conteúdo, tal como tinha preconizado anos antes na Academia Portuguesa da História. Já para não falar na bibliografia comentada, com úteis informações aos estudiosos e nos vantajosos índices onomásticos e de autores citados, bem como nas genealogias dos reis de Portugal. Tratava-se, segundo ele, de uma nova história de Portugal, que, mergulhando nas origens do Estado, saída da Reconquista Cristã, pretendia levar as grandes figuras e os grupos sociais, reconstituir os principais acontecimentos e traçar as linhas de força que justificam o nascimento e a formação do organismo português. 12 anos e 12 volumes depois, os seus esclarecimentos ao leitor não deixavam margem para as dúvidas, como era seu timbre e sobre o que lhe ia na alma ao lançar-se em tamanho e corajoso empreendimento. Impunha-se proclamar que Portugal continuava a rever-se no exemplo dos seus melhores filhos, dos que haviam defendido a independência nacional nas mais graves vicissitudes, com honestidade, grandeza de ânimo e patriotismo. Mas o que nos deu não foi apenas a concretização de um sonho de juventude ou o testemunho de um patriotismo militante. Foi também um trabalho de grande exigência crítica e metodológica, cheio de interrogações à partida. Uma história de Portugal terá que ser apenas informativa ou caminhar para a exclusiva interpretação dos factos. Será obra documental ou situar-se-á a meio caminho entre a erudição e a pura e mera divulgação? Compete encarar prismas isolados da realidade histórica ou buscar a visão de conjunto que permita captar a evolução de uma comunidade. Para uma tarefa da maior exigência crítica, interrogações essas para quem procurava o justo equilíbrio entre a notícia e a interpretação, buscando a chega das fontes e da bibliografia mais recente para assentar doutrina nova, procurando responder à legítima interrogação sobre qual o sentido histórico da nação portuguesa. Seguindo uma linha cronológica automática, inicialmente prevista para 3 volumes, talvez um quarto volume mas para a história posterior a 1890, caso, dizia ele, o interesse da obra o justifique, vemos o edifício crescer, ano a ano, desdobrando-se os volumes,
ou estreitando o âmbito cronológico dos temas para uma análise mais minuciosa, dada a abundância do material reconhecido. Em dinâmica constante, o empreendimento vai aumentando à medida que vai sendo construído. E logo desde o início, já que os temas previstos para o segundo volume acabaram por aconselhar um desdobramento da matéria em 3 livros, dedicando um deles ao período dos descobrimentos, expansão ultramarina, o seguinte ao período que daí decorre até a perda da independência e ainda outro sobre o governo dos reis espanhóis. Mas quanto à matéria prevista para o último volume da tríade inicial, em vez de Veríssimo Serrão deu-nos 5 tomos, e assim chegamos a um total de 9. Mas, afinal, o 10º livro, o tal hipotético 4º volume para a história posterior de 1890, não se fez esperar e veio a lume exatamente 10 anos depois do primeiro. Era o tal que previsto, caso o interesse da obra justifique, e está visto que sim. Aliás, foram muitos aqueles que o apoiaram e estimularam a escrever. A todos, Joaquim Veríssimo Serrão foi agradecendo de forma individualizada e mostrando a sua gratidão, sentimento que só as grandes almas e as almas generosas sabem ter. Para todos teve uma palavra amiga, dos editores, revisores, funcionários, bibliotecários e ativistas, aos amigos e antigos alunos que lhe facultaram documentos e materiais de trabalho, enfim, a todos quantos lhe forneceram informações, que lhe deram sugestões ou fizeram críticas construtivas, evidenciando uma comunicação cada vez mais rara nos tempos que vão correndo entre autor e leitores. E nesse contacto próximo, a sua índole emotiva e de profunda humanidade não esqueceu aqueles que já tinham morrido, lembrando-os com palavras de afeto e de verdadeira comoção, como é o caso de Marcelo Caetano, um amigo inesquecível, como ele diz, com quem estabeleceu laços de profunda amizade, sobretudo nos anos difíceis do exílio daquele que foi um dirigente político derrubado pela Revolução, e que mostra bem a fibra do nosso homenageado. Ou então, o historiador Pedro Calmon, um amigo de quem recebeu as maiores provas de afeição, doto leitor, que sempre foi de uma obra cuja publicação ia acompanhando com o seu maior saber e entusiasmo. E outros ainda, embora de mais modesto contributo para a obra, simplesmente por amizade e respeito. O seu sentido de justiça, perante aqueles que já tinham deixado este mundo, projeta-se num trabalho que procura compreender o homem bem dentro das estruturas do seu próprio tempo e cito Veríssimo Serrão, longe de pretender que os juízos emitidos são incontroversos, mas querendo ser fiel ao pensamento expresso, desejamos que os mortos fossem tratados com respeito devido, uma vez que não lhes assiste o dom da justificação. Explica a sucessiva extensão da obra pela abundância da recolha documental para a época moderna obtida em arquivos e bibliotecas do país e do estrangeiro. Importava divulgar esses novos dados numa história de Portugal que se pretende realmente nova. Era pragmático e adaptava-se facilmente às novas situações resultantes do desenvolvimento da investigação, tanto mais que não lhe parecia legítimo, e volto a citá-lo, manter ignorado o recheio obtido e que se destina a servir os investigadores, nem tão pouco reduzir o corpo da narração apenas para ser fiel a um plano, que desde a saída do volume 2 deixou de corresponder à exigência do leitor. A presente história de Portugal toma assim uma nova proporção, haja em vista o número e valor das fontes que se tornou possível recolher. Esta total transparência e imensa generosidade são o estilo do homem e o timbre de uma obra que vai crescendo à medida que se ampliam os seus conhecimentos e com ele enriquecemos nós. Íamos, pois, em 10 anos e 10 livros, mas o 10º, planificado de modo a reconstituir a parte final da monarquia e os quase 20 anos da Primeira República, transformou-se em 2, e de 2 em 3, dada a vasta soma de informações reunidas. Para o volume sobre a queda da monarquia, Veríssimo Serrão pretendia, sem cair no campo da apologia ou da crítica, mas de igual modo, sem ocultar juízes de favor de desfavor ou de simpatia, que o exame dos comportamentos permite, digo eu, dizia ele, apresentar um trabalho de revisão dos dados tradicionais em que geralmente se funda a queda da monarquia. Já o livro dedicado à Primeira República desdobrou em 2, tão extenso foi o recheio da informação obtido e tão extremamente rico e variado o seu campo de estudo. Vale a pena ouvir as suas palavras.
Ao tentar compreender a realidade histórica em que Portugal viveu de 1910 a 1926, o historiador isento fica muitas vezes perplexo com a carga emocional que o estudo da Primeira República ainda suscita no ânimo dos estudiosos. Defendendo o conceito de que a Primeira República, não obstante a visão idealista dos seus chefes, morreu por força das contradições que ela própria gerou, temos consciência de que o volume 11º da História de Portugal vai trazer antipatias e rancores, mas quisemos fazê-lo com isenção e respeito ao examinar as situações criadas e o comportamento dos atores históricos. E assim chegamos ao 12º volume, aquele em que Joaquim Veríssimo Serrão dá por fim o projeto inicial de constituir o itinerário temporal da nação portuguesa. Um projeto que veio chegar ao fim, confessam, com uma ponta de emoção e que preencheu uma parte importante da sua vida, sem nunca deixar de ser fiel a si próprio. Em jeito de conclusão, dirá que a verdade é que a obra contém o resultado de pesquisas e de leituras de mais de 30 anos em arquivos e bibliotecas de Portugal e no estrangeiro, sob pena de deixar milhares de fichas na gaveta, correu-se o risco de estender a matéria para tornar úteis as informações prestadas. Tinha bem consciência da magnitude da obra realizada. Nos dias de hoje, dizia ele, em que tanto se recorre a grupos de colaboradores para erguer obras do género, quisemos oferecer o resultado de uma experiência individual, lavra exclusiva de um só historiador, a quem não faltou a coragem de o fazer. Mas ainda não dava a tarefa por terminada, porque considerava que a presente história de Portugal apenas pode dar-se concluída quando fizer inteira justiça ao período entre 1926 e 1974, custe a quem custar. Com cada vez mais afazeres profissionais, nem por isso desanimou, lançando-se ao trabalho com entusiasmo e a vivacidade de sempre, conforme o seu estilo de ser. Após 12 anos de intensa labuta para erguer uma obra exclusivamente pessoal, continuava com o mesmo entusiasmo de sempre, considerando aliciante descrever e explicar os factos e comportamentos que marcaram a vida portuguesa entre 1926 e 1974, embora a última etapa de 69 a 74, essa já não tivesse tempo para o fazer. No entanto, depois de 3 anos a recolher material informativo e a compulsar bibliografia, chegou à conclusão que devia abandonar o tom sintético para passar ao analítico, seguindo embora a mesma estrutura que se encontra nos volumes anteriores. E assim, 2 décadas depois de ter saído o primeiro volume desta excepcional série, uma síntese dos 3 primeiros séculos do seu país, intitulada Estado, Pátria e Nação, 1080-1415, Veríssimo Serrão entrou claramente no campo da análise histórica ao dedicar o seu 13º volume aos 10 anos que vão do início da ditadura à consolidação da Segunda República na sua vertente corporativa. Com especial ênfase, e cito, na notável capacidade realizadora do país, através das instituições municipais, das corporações económicas e das manifestações de assistência, educação e cultura, incluindo as de fomento ultramarino. Foi esse o país real que quisemos que ficasse registado neste volume numa tentativa histórica que fosse global. Tinha forte sentido das dificuldades do historiador perante o estudo contemporâneo do nosso tempo, procurando, contudo, a serenidade indispensável para o conhecimento do nosso passado presente e a verdade possível acerca dos homens e dos acontecimentos. Queria entender o dia-a-dia de uma governação encarada à luz do seu próprio tempo, lembrando as lições do seu mestre Lucien Febvre. Desejava, sobretudo, averiguar se durante décadas houve generalizada aceitação dessa forma do governo, referência ao Estado Novo, e apenas nos seus últimos 10 a 15 anos este começou a ser confrontado com forças políticas que pretendiam abalar os seus alicerces, ou se foi um regime imposto contra a vontade da nação. Os anos já lhe pesavam, mas o desejo de prosseguir a feitura da obra não diminuía. Pesquisou demoradamente os diários do governo para observar o rigor e a continuidade da ação governativa. Examinou atentamente os volumes da coletânea 10 anos de política externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Recorreu à imprensa da capital e aos órgãos noticiosos da província para poder tomar o pulso da vida regional. Porque, para Veríssimo Serrão, a história de um país não se confina ao pensamento e civilizações de quem, no tempo descrito, lhe marcou a existência.
A reconstituição da vida portuguesa obriga a formular uma visão de conjunto da realidade nacional encarada em múltiplos aspectos da sua vivência coletiva. A sua ideia era desconstruir a teoria do obscurantismo português na época do Estado Novo, como se os cidadãos vivessem de costas voltadas para o poder no permanente divórcio das gentes com o regime instituído. Considerava que já ia sendo tempo de encararmos a nossa história recente com uma visão limpa de preconceitos, lamentando a ingratidão de muitos para com os seus compatriotas de ideologia diferente e que se destacaram no tempo que lhes foi dado viver. A história não se enobrece mormente com a vilania dos sentimentos que se dirigem aos que não partilham os nossos pontos de vista, não devendo também ocultar a razão dos vencedores, diria no prefácio de um dos seus últimos volumes. A empresa a que 30 anos antes metera a ombros tem bem a marca pessoal e irrepetível de alguém que lutava contra o esquecimento do que os outros fizeram de benefício para a melhoria da sociedade portuguesa, de alguém que defendia a tolerância e a liberdade de pensamento e de ação e para quem os juízos erróneos podem sempre coexistir, sem com isso ofender o espírito livre dos que estão em desacordo com os nossos pontos de vista. Era este o estilo de Joaquim Veríssimo Serrano. Uma obra bem escrita, bem pensada, bem sentida e de uma imensa generosidade. E retomando o pensamento de Buffon, termino com as suas palavras. Só as obras bem escritas passarão à posteridade, porque os conhecimentos, os fatos, as descobertas facilmente se transmitem, se transportam e até ganham a ser tratadas por mais hábeis mãos. São coisas fora do homem. O estilo não se pode, portanto, nem transmitir, nem transportar, nem alterar. Se ele é elevado, nobre e sublime, o autor será igualmente admirado em todos os tempos. O estilo é o homem. O estilo é o próprio homem. Joaquim Veríssimo Serrano tinha estilo.